Olá! Continuamos no módulo 3 do nosso curso Psicanálise Freud. O módulo 3 é sobre sexualidade. E neste momento vamos falar do período fálico. Falamos da fase oral, da fase anal e agora começamos o período fálico. O período fálico, ele surge ou ele começa a partir do reconhecimento da diferença sexual. Meninos sabem que são meninos, meninas sabem que são meninas. E isso os marcou definitivamente nesta vida. Tá? Isto é imutável. Por mais que inventem aí umas cirurgias muito loucas que por falta de ética da medicina estão acontecendo, e de algumas psicologias, o que acontece é que você foi marcado pela sua origem biológica. Então, no período fálico, reconhecendo-se a diferença sexual, começam todos os questionamentos do lugar dessa diferença sexual. Saber-se menino implica em encontrar um seu igual, adulto, que também é assim. Ele tem pênis. Saber-se menina é encontrar um adulto que também é seu igual, não tem pênis. E implica, para cada um, encontrar um adulto que é diferente de si mesmo. No caso da menina, encontrar um adulto que tem pênis e vai ter outra função psíquica para ela. E o menino, encontrar um adulto que não tem pênis, que vai ter outra função psíquica. E aí nós trabalhamos justamente da primeira aproximação da criança com a definição de sua futura vida sexual, porque ela começa a perceber que com alguns ela pode buscar uma interação que vai repercutir, quando adulta, na procriação. E com outros, ela vai ter uma outra forma de convívio, que é o convívio baseado na identificação mútua do desejo primordial. Tá? Então, somos do mesmo sexo, temos o mesmo desejo primordial. Somos de sexos diferentes, nós nos encontramos para realizar desejos sexualmente. São funções psíquicas muito diferentes. Nesse período fálico, surge então um conceito muito importante que Freud propôs, que é o da inveja do pênis. Porque a condição de portar pênis é uma condição fálica, dá um lugar na civilização. Não portar pênis dá outro lugar. E como isto anatomicamente faz diferença, tá? A menina vai ter inveja de quem tem pênis, porque ela vai falar, puxa, se ele tem pênis, eu também deveria ter. Então, inicialmente, ela pode pensar, o meu ainda não cresceu, vai crescer, né? Mas na medida em que ele não cresce, então ela ficou realmente como menina, isto vai ter um sentido psíquico, de reconhecimento, em princípio, de que realmente se confirma que ela não é menina. Isso é muito importante para ela, para depois a sua inserção como uma mulher psiquicamente saudável na nossa civilização. Também no período fálico, nós temos que falar do complexo de castração. Ou seja, como surge o falo no menino, este falo precisa receber simbolicamente uma castração para que ele não saia por aí fazendo o que não deve. Porque o menino, ao descobrir o seu pênis, ele começa a manipulá-lo. Existe muita masturbação nesse período. A gente chama ainda, Freud chamou muito de onanismo, né? Aquela manipulação do órgão sexual. O onanismo já existe desde a fase oral, tá, gente? Tanto o menino quanto a menina, em meio à mamada, descobrem todas as partes do corpo, encontrando algum prazer, a mãozinha vai ficar lá às vezes, né? Fase anal, então, está muito presente o onanismo nos dois sexos, tá? O adulto está verificando isso e trabalha com a criança no sentido de que isso não fique uma fixação constante. Já no período fálico, este onanismo tende a ser maior, mas ao mesmo tempo ele tem um novo sentido psíquico, porque ele está marcado pelo reconhecimento da diferença. E se não houver uma castração simbólica,
vai haver uma dificuldade de inserção na civilização. Então, o que tende a acontecer é que os pais vão estar dizendo para a criança que ela não deve estar manipulando os genitais dessa forma que é abusiva, né? O Freud faz referência ao termo alemão Schlimm, né? É a criança Schlimm. Schlimm é a criança danada, terrível, né? Que é aquela que está sempre manipulando os seus genitais, né? No alemão se usa muito a palavra Schlimm para mulheres e homens que são muito voltados para a sexualidade. É Schlimm, né? Então, nós deveríamos tratar com esse aspecto Schlimm da criança durante o período fálico. Então, falei da inveja do pênis, falei do complexo de castração. E ali também, em cima desse período, a gente pode falar do complexo de Édipo, que seria a ideia de que, a partir do mito de Édipo, rei, um texto de Sófocles, antiga Grécia, né? Então, Édipo teria lutado contra o próprio pai, teria vencido, matado e ido para a cidade, lá onde o pai dele reinava, teria sido escolhido para ser o novo marido da rainha viúva. Então, ele se torna marido da própria mãe. É claro que isso aconteceu porque ele, de bebê, ele tinha sido afastado de Tebas, a sua cidade de origem, porque havia um aviso de que ele mataria o próprio pai quando adulto e casaria com a mãe. Então, por isso aconteceu isso aí. E quando é descoberto esse tremendo crime, sua mãe se mata e Édipo se cega e passa a perambular cego por aí até a sua morte. Mas tem toda uma trama que é muito importante, mas que ela vai justificar o que o Freud pensou como complexo de Édipo. Não é o mito que está na psicanálise. A psicanálise se socorre do mito de Édipo para pensar uma questão. A questão é a seguinte: o menino, ele, em determinado momento, ele, tendo já noção da diferença sexual, inclusive, ele tem desejo pela mãe. É claro que ele não tem a função sexual, mas ele tem noção da diferença sexual. E ele vai procurar o corpo da mãe como o corpo que lhe dá prazer, como sempre foi desde o período da mamada. Quer dizer, não tem nada de perverso aí não. Acontece que, ao desejar a mãe, ele está competindo com o homem dessa mãe, que em tese é o seu pai, né? Eu não sei a família moderna hoje, que já está tudo perdido por aí mesmo, né? Mas, pensando na família tradicional, do jeito que as coisas vêm, e na biologia, este menino compete com o próprio pai pela mãe. E o pai é que vai ter que dizer: não, você não me matará. Eu é que sou o homem dessa mulher. E o menino terá que aprender a respeitar. Então, no lugar dele ir lá e tomar a mãe para si, e retirando o pai do circuito, ele precisa rivalizar com o pai e depois reconhecer que ele não tem direito a isso, porque é o pai que tem direito. Ao mesmo tempo, a mãe precisa esclarecer para esse menino que ela não pode ser objeto sexual dele. Ela precisa ser clara. Então, o menino precisa ser interditado no seu desejo pela presença do pai e pelo não da mãe. Os pais, hoje que andam meio sumidos, não interditam porcaria nenhuma. E as mães, que andam muito sem homens, muitas perderam totalmente o poder
de ter um homem, acho que elas estão perdendo esse poder, estão perdidas, muitas delas, e daí elas, como produzem dentro delas um homem, um menino, elas querem esse menino, depois homem, totalmente para elas. Então elas não dizem não, elas não interditam. Então o que nós temos hoje é homens que crescem ali com a mãe. E como já ficou difícil a diferença sexual porque não houve um reconhecimento de alguém com quem rivalizar, esse menino ou ele ficou numa homossexualidade identificado com a mãe, tá? Que é uma condição que foi provocada pela incompetência dos pais, e eu vou usar a palavra incompetência não no sentido agressivo, pejorativo, é porque a nossa civilização está produzindo isso, muito senso comum e muita ideologia que quer desconsiderar a diferença sexual e desconsiderar a constituição da família. Então, vai acontecer isso, uma mulher narcísica com o seu menino, produzem esse encontro que escapa do que poderia ter sido numa condição diferente. O complexo de Édipo ele é muito do lado do masculino, é o menino que rivaliza com o pai pela mãe. A menina é diferente. Por quê? Porque a menina, eu vou voltar um pouquinho atrás, já terei falado em outro momento, que meninos e meninas, enquanto não encontram a diferença sexual, se consideram iguais, tá? Eles todos também, eles se consideram iguais à mãe, tá? Então não há diferença sexual enquanto ela não é descoberta. Então, quando o menino descobre que ele é diferente e tem esse reconhecimento, ele vai rivalizar com o pai pela mãe. Muda esse vínculo dele com a mãe. Já a menina, ela não acontece isso, porque ela vai descobrir que ela é igual à mãe. Aliás, ela vai ter uma crítica terrível à mãe, porque ela vai dizer que a mãe falhou com ela, porque a mãe não lhe deu um pênis. Isso está naquela discussão que eu fiz da inveja do pênis. Então, esta menina, ela, ao descobrir que ela é igual à mãe, que ficou com uma falha por culpa da mãe, ela resolve rivalizar com a mãe para ter o que a mãe tem, que é aquele homem que tem um pênis. Só que também, nessa nossa civilização contemporânea, isso tudo se lascou bastante, porque não tem homem ali na parada. Então, ela vai rivalizar com a mãe pelo quê? Pelo shopping, né? Ou por outra mulher que ali surgiu, e ali temos uma conjugalidade homossexual. Então, toda aquela questão da diferença sexual que implica em escolhas, implica em processos identificatórios, ela se perde dentro desse período fálico. Então, vemos hoje, né, na nossa contemporaneidade, questões muito sérias para a gente tratar, que surgem a partir da dificuldade da formação dos pares sexuais e da preservação do reconhecimento da diferença sexual. As implicações são terríveis, estão só começando. Então, é isto. Obrigado.